dia, boa tarde, boa noite, galera. Está começando mais um Prato Feito Podcast. E hoje, como mais um dia comum, de alto astral aí, num dia meio que chuvoso em São Paulo, no dia 2, estamos começando mais um episódio sobre board game. E hoje eu trouxe duas pessoas especiais aí, ó. É o Bruno Oliveira. Se apresente, Bruno. Presente, tudo bem? E o Murilo Alves. Fala, pessoal. Um prazer estar sendo recebido aqui pelos garçons do Prato Feito. E hoje o episódio vai falar sobre uma novidade que tem tido aí, sobre aplicativos no board game, jogos que normalmente é de mesa, mas que por algum motivo está indo para as telas de celulares, para as telas de computador, tablets. E vamos bater um papo aí sobre tecnologia nesse nosso hobby que é muito querido nos nossos corações, né? Mas antes disso, vou dar algumas notícias aqui em primeira mão que tem chegado. Na semana passada, sobre filmes, foi lançado aí o Pânico 7, né, que estreou, né, no dia 26/2. Já é o 7º filme dessa longa, né, que é muito famosa aí, para quem gosta de terror aí, ó, uma boa. A série Paradise, né, que agora chegou na sua 2ª temporada, né, que expande o universo distópico da Disney. E nós temos também aí a série Monarch, que é o Legado dos Monstros, né? Que depois que juntou aquela nova fase de King Kong, junto com Godzilla, né? Agora temos esse novo filme que foi lançado, vai ser lançado, na verdade, uma temporada, que fala sobre o Legado dos Monstros. E Rivalidade Ardente, que é um lançamento também que fala sobre o relacionamento secreto entre rivais do hóquei. Também temos aí, na semana que vem, uma estreia aí bem forte na Netflix, que é a série do One Piece, né, 2ª temporada, né, que ganhou público aí com a grande estreia, né, baseado no anime, e agora chegando na sua 2ª temporada. E games, né, nós temos aí a partir do dia 4/3, o lançamento do Discovery 2, né, que vai ser para Xbox, e também o Fortuna Magnus, que também vai estrear no dia 6/3 para Xbox. Vocês gostam de videogame? Eu gosto bastante. Mas eu sou daqueles que eu sou fiel a poucos títulos. Não jogo tantos jogos diferentes, né? Poucos títulos. Eu sou do Destiny, dos jogos que tem passo de temporada. Digamos assim, é o vício particular. Legal. Eu tô aposentado dos jogos de tabuleiro, dos jogos de eletrônicos, por causa dos jogos de tabuleiro, né? Então, já faz um tempo que eu não jogo jogo eletrônico. Mas assim, o meu favorito, que eu jogo sempre, até no celular, chama Slay the Spire, né? Que é um jogo de cartas digital, né? Que a gente até brinca, que é um board game que foi lançado como um videogame, né? Ano passado ele foi lançado no Brasil na sua versão board game, de fato, né? O Slay the Spire. E nessa semana lança o Early Access do Slay the Spire 2. Então eu tô feliz demais nessa expectativa aí, que foi o primeiro grande card game digital que fez sucesso com essa mecânica roguelike, né, que tem em jogos como Hades ou enfim, e você começa com um deck básico e você vai adicionando cartas e vai pegando relíquias, poções, e em dado momento você perde e reinicia de novo e tem uma nova partida do zero, né? É muito interessante esse jogo. Legal. E você tá sabendo, né, que vai lançar o
o Slay the Spire 2 agora pela Grok esse ano. Tá chegando aí já, a Grok já anunciou que vai vir já o 2 também pra... vai ser como se fosse uma expansão que é baseada num mod feito pela comunidade do jogo digital. Né? Se eu não me engano, vai ser baseado num mod em que o Slay the Spire funciona da seguinte forma, né? Você escolhe um personagem, você luta contra vários monstros em cada sala e no final de cada ato você enfrenta um boss. Aí você tem 3 atos e 3 bosses. Nesse mod, que vai ser lançado agora em board game, eles invertem a lógica e você joga com o boss contra os heróis. Né? Então eu tô bem na expectativa alta. Bem no estilo Killer the Heroes Out, né? Exatamente. Inverte a lógica. E no mundo dos board game, nós temos aqui algumas notícias, né? O Daggerheart chega ao Brasil, né, pela Jumbo Editora, no final de fevereiro, início de março, ou seja, nós estamos bem aqui, ó, bem no meio. Não foi lançado, então acredito que tá para chegar aí entre esses dias. E também, né, o Expedition Escarlate, né, que é um anúncio oficial de lançamento, que é um Dungeon Crawler nas áreas de Tormenta de RPG. E nós temos aí também o Mistborn Deck Building, tá para março de 2026. E também o Mistwoven, né, que é o gerador colaborativo do povoado, financiamento coletivo, né, que vai também que está com datas para março de 2026. Vocês estavam sabendo desses lançamentos? Eu não estava. Tô aprendendo aqui com você agora. Mas o que eu tava ligado era nesse primeiro que você citou, que é o Daggerheart. Se eu não me engano, ele é um RPG, né? E ele está sendo lançado pela Jambô Editora, que é aqui de Porto Alegre, que é a cidade que eu moro. E parece que vem bem forte, assim. A Jambô, ela tá com muitos lançamentos diferenciados, lançando o JRPG, né? Que é o RPG japonês, o cenário deles, que é Tormenta. Eles deram um spoiler aqui na Bienal, na Feira do Livro de Porto Alegre, que eles vão lançar, a Jambô Editora, um financiamento coletivo esse ano de 2026, do primeiro board game de Tormenta, né, no universo deles, né, de RPG nacional. É bem bacana. Então estamos aí na expectativa desse lançamento de 2026, está vindo forte. E notícias quentes, cara, que eu recebi agora, mais ou menos umas 4 horas. A Meeple BR, né, tá trazendo aí os novos lançamentos do Unmatch, né, e também que foi lançado no último, que teve novos títulos, né, anunciados no dia 25, que tá vindo agora durante essa semana. E essa é bem forte, hein? No dia 11 vai começar a nova distribuição, né, do financiamento coletivo que aconteceu do Porto Rico 1897, daquele monstrão lindo, maravilhoso, não pude comprar. E vai começar o outro financiamento da próxima leva no mesmo jogo, agora no dia 11. E também vai lançar também o Gato e a Torre pela Meeple BR também no mesmo dia, que vai ser no dia 11 de março. Tá? Essas são as notícias mais recentes que tivemos aí da Meeple. Beleza? E vamos agora voltando pro Guru. E aí, gente? Como foi essa ideia de vocês? Mas antes disso, vou apresentar vocês aqui, né? O Murilo, desculpa, o Pedro, o Bruno, eu tô com o Pedro na cabeça. O Bruno, 45 anos, engenheiro de computação e criador do app Board Game Guru. Ele entrou no hobby de tabuleiro moderno em 2014, além disso, como muitas crianças dos anos 80 e 90, jogou War, Imagem e Ação, Scotland Yard, Interpol. Mas foi em 12 anos que começou nos board games modernos. Rapaz, começou cedo, hein?
E como jogador, eu costumo jogar Euros, mas talvez esse seja uma das preferências do meu grupo do que a minha. Mas não tenho preconceito com nenhum estilo, inclusive o board game me fez olhar mais com carinho para os clássicos. E fora os jogos, já tive vários hobbies, como mergulho, fotografia, teatro. Cheguei a estudar direção de escola de cinema na Dercy Ribeiro e mantive um blog de crítica de cinema por um tempo. E aí, cara, me conta sobre essa história aí um pouquinho. Foi um speedrun aí. Parecia que eu tava morrendo com a minha vida passando na minha frente agora. Um monte de coisa que eu já fiz ali, né, cara? Pois é, eu já fui diretor, fui fotógrafo, um pouquinho sobre a sua vida. Pois é, cara, eu realmente tem gente que fala que eu sou viciado em vício, né? Cada hora eu tô com um hobby diferente e tal, mas o do board game tá durando um bom tempo, porque desde 2014, né? Teve gente que a galera brasileira raiz, né? Começou antes até, né? Eu comecei, já não era mais a época do Catan, né? O pessoal que começou com board game moderno na época do Catan, quando começou o Catan, é mais raiz que eu aí. Mas agora eu já tô veterano, né? Já tem 12 anos que eu tô nesse mundo. É isso aí. E nos filmes aí você quis entrar pro cinema. Pois é, cara, assim, eu sempre gostei muito de cinema como espectador, assim. Eu acho que antes da gente falar de crítico de cultura pop e tal, lá 2000 e pouquinho, eu já tinha a sensação de que crítica de cinema era um negócio que não estava agradando a quem lia, sabe? Tinha um público aí que precisava de uma coisa diferente. Daí eu criei um blog de crítica de cinema e me empolguei, né? Comecei a estudar mais a coisa técnica e tal. Eu sempre gostei muito de fotografia, então fiz uma parte aí do curso de direção de cinema na Escola Darcy Ribeiro, aqui no Rio, mas quando meu trabalho aí me chamou a mudar de lugar aí geograficamente, eu precisei sair do centro do Rio e parei de estudar cinema junto. Daí foi mais força da necessidade mesmo. Mas eu estudei um pouco de direção de cinema e tal, cheguei a fazer uns curta-metragens e tal. Tem umas histórias boas aí, né? Legal. E nós estamos aqui com o Murilo Alves, né? Sou natural do Rio de Janeiro e moro atualmente em Porto Alegre. Meus primeiros contatos com jogos de tabuleiro foram na primeira infância, em reunião de família, onde jogávamos damas, jogos de carta, como sueca. Caramba, mano, sueca? Sei, ó. Por volta dos 12 anos, joguei bastante Pokémon, TCG, Magic, fora os tradicionais bancos imobiliários, Jogo da Vida e afins. Já os jogos de tabuleiro moderno entraram no hobby a partir de 2016. Tenho uma preferência por jogos de estratégia, mas tenho um gosto eclético e acho que o que mais importa é a boa companhia para jogar. Sou ávido consumidor da cultura geek, como destaque para livros, filmes, séries, videogames. Tenho 37 anos e atuo profissionalmente na área de música. Temos um músico aqui. Que legal, vocês dois são do Rio, então. Fala um pouquinho de você aí, Murilo. Exatamente. Então, assim, falando um pouquinho de mim, né, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de jogos, gostei muito de interagir de alguma forma com tudo que eu gosto, né? Então, quando eu comecei a interagir com board game, eu quis ir um pouco além, aí comecei a comprar um jogo ou outro, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, um jogo ou outro, e querer converter todos os meus amigos e familiares no board game. E aí não deu certo, aí eu fui para a segunda tática, que é a que realmente funciona, procurar amigos dentro do hobby, né? Então, naquela época eu entrei em grupos de Facebook e tentei achar outros aficionados que queriam jogar board game. Fui em encontros no Rio de Janeiro para jogar board game, naquela época eu ainda morava no Rio de Janeiro. E aí, nesses encontros, eu esbarrei com o Bruno e outros amigos nossos, que hoje são um dos meus grupos de WhatsApp mais agitados, digamos assim,
que é um grupo onde a gente fala muito de board game, fala sobre a vida também e outros gostos nossos. Então, eu esbarrei com o Bruno nesse momento, assim, da gente querer explorar mais a fundo, como todo bom nerd, né? A gente quer ir mais a fundo do que a superfície do que a gente ama, né? Então, a gente quis explorar a nossa nerdice do board game juntos, né? E desde então estamos aí, sempre interagindo, se encontrando e bolando novos projetos. Legal. E já vamos para a nossa primeira pergunta. Como foi esse encontro e essa ideia? Me fala um pouco sobre o aplicativo. Eu vou fazer essa pergunta no geral, porque vocês podem ver quem pode responder, tá? Que o podcast vai ser mais como um bate-papo e vocês... Vou fazer uma pergunta para os dois, tá bom? Mas aí, como foi esse encontro e como foi a ideia desse aplicativo? E vamos falar para o público, né? Qual que é a ideia desse aplicativo e como surgiu? Então, em algum momento aí, no meio de 2025, eu conheci o SET, o jogo da Devir, né? O Search for Extraterrestrial Intelligence, né? Jogo que mistura um monte de mecânica e tal. Maravilhoso. Jogaço. E fiquei meio obcecado por esse jogo, assim. Tipo, o hiperfoco no SET, e eu comecei a pesquisar sobre ele e procurar sobre as pessoas, o que as pessoas falavam sobre as cartas e os melhores combos e as estratégias do jogo. E nessa de consumir fórum, Reddit, escutar podcast, ler em threads da Ludopédia, do Board Game Geek, eu fui vendo que esse conhecimento mais aprofundado sobre o jogo estava muito espalhado em vários lugares. Eu não tinha nenhum lugar que concentrasse isso. Como eu tenho meu viés técnico aí, né? Eu sou engenheiro de computação, eu comecei a pensar em maneiras de compilar esse material em um lugar. Eu comecei a automatizar a busca nos lugares que eu sabia que podiam ter alguma coisa. Às vezes, especialmente em jogos que são muito populares, né? Esse conhecimento também tem muita coisa repetida sobre eles. Então, muita gente falando dos mesmos temas ou das mesmas estratégias. Então, comecei a tentar deduplicar essa informação assim, para ela ficar mais legível para eu mesmo conhecer melhor o jogo. E no final dessa empreitada com o SET aí, eu fui vendo que dava para fazer isso com outros jogos. E chamei o Murilo. Falei, Murilo, tem um negócio aqui que eu acho que, cara, mais gente pode gostar. O que você acha? E que a gente começou a investir na ideia de pegar esses conhecimentos que não são o conhecimento de regra, aquele inicial quando você conhece o jogo, mas é alguma coisa de eu quero me aprofundar em algum jogo de tabuleiro, eu quero me aprofundar nos jogos de tabuleiro da minha coleção, e a gente transformou isso no aplicativo, cara. E esse foi o Board Game Guru. Foi assim que ele nasceu. Exatamente. Legal. O foco do app é fornecer insights de estratégia nos board games mais bem ranqueados. A gente começou focando pelo ranking do BGG, né, do Board Game Geek, e já temos ali mais de 160 jogos com estratégias, né? Então, dentro dessa estratégia, a pessoa pode ver aspectos gerais, táticas para início de jogo, meio de jogo, fim de jogo, erros a evitar e algumas dicas gerais. Então, assim, para deixar claro, não é uma fórmula de como jogar cada jogo. No primeiro turno faça isso, no segundo faça aquilo. Não, é uma forma, justamente para quem está começando a explorar um jogo mais a fundo, né? Então está querendo entender quais são as possibilidades, aonde ela tem que se focar para conseguir jogar bem e tirar o máximo daquele jogo, né? O mote do app é você explorar ao máximo a sua coleção ou os jogos que você tem acesso, né? Porque esse conhecimento, eu costumo dizer, né, que a gente, assim, não só no board games, mas na cultura geek no geral, a gente é muito movido pela paixão e a gente não sabe quando parar, né? A gente quer muito escrever e ler muito sobre os assuntos. Então, sobre cada jogo de tabuleiro, tem muito papo interessante em fóruns, onde a comunidade se ajuda
a tentar desvendar quais são as maneiras da gente explorar um determinado jogo. Então o Board Game Guru ele nasceu como essa grande ferramenta para canalizar todo essas ideias que vêm da comunidade. Que legal. E todas essas informações que vocês pegaram, vocês falam que você pega de um ponto, pega de outro, vocês têm, tipo, uma fonte principal, ou como vocês estão fazendo a captação de informação, de estratégia, talvez de dicas, para você colocar dentro do aplicativo? Como está sendo essa filtragem? Está sendo só vocês dois? Ou vocês estão tendo ajuda pela comunidade? Como que está funcionando isso? Eu acho que tem uma parte que é um desafio técnico e outra parte que é um desafio esforço mesmo, né? Quebração de pedra. Eu acho que existem, lógico, os fóruns, como eu falei aqui, né? O próprio fórum do Board Game Geek, Board Game Geek tem fórum para cada jogo de estratégia. O Reddit é uma fonte de informação forte, mas a gente já usou também podcasts que a gente transcreveu para pegar informações sobre jogos. E tem o nosso conhecimento também, né? Quer dizer, eu acho que todos os estratégias, né? Os insights estratégicos, como a gente chama, do aplicativo, eles têm um trabalho humano, né? Para geração e para revisão das coisas que vêm da comunidade para o trabalho, para o resultado final ficar legal, né? Assim, a gente tenta fazer uma espinha dorsal assim, desse conhecimento, como o Murilo falou, tem aspectos estratégicos gerais, tem táticas de início, meio e fim de jogo, tem erros a evitar e alguns pontos comuns entre o que a gente escreve para os diversos jogos, mas a origem disso é uma mistura de tudo que a comunidade disponibiliza na internet e também nossa própria experiência sobre jogos, né? Então tem uma mistura disso tudo. Exatamente. E depois da gente coletar esse material e, digamos assim, comprimir ele num padrão que a gente acha que é fácil de gestão, né, digamos assim, pelo usuário, a gente obviamente faz uma revisão minuciosa. Esse é um trabalho assim que eu me dedico mais, mas o Bruno também participa, para a gente deixar de uma forma assim com a nossa cara também, né? Então, ter coisas ali, digamos assim, que a gente se orgulha em mostrar para as pessoas, que a gente percebeu que é meio que uma lacuna, né? A gente tem aplicativos para registrar partidas, aplicativos de fórum, e um aplicativo para você explorar mais um jogo, camadas estratégicas de um jogo. Obviamente, você pode ficar horas e horas procurando em comentários, em postagens, ver o que é mais, digamos assim, recebe mais votos, aonde o design se manifesta, mas isso é um garimpo muito mais trabalhoso do que essa nossa proposta, né? E ainda dentro do aplicativo, a pessoa encontra outras ferramentas, como escolha de primeiro jogador, ferramentas para você comparar os seus próprios jogos. Tem quase um parque de diversão para o board game. Você ia falar, Tom? Legal. Vocês pegaram bem no meu ponto fraco, né? Porque eu tô no hobby desde 2017, né? Mais ou menos. Vocês estão um pouquinho mais velhos que eu. E, cara, eu já joguei acho que mais de 2.000 jogos. Acho que eu já cheguei a 2.000 jogos, por aí. Tipo, é muito jogo. E de um tempo, de um ano e meio, 2 anos pra cá, de 2 anos pra cá, eu comecei a comprar menos e jogar mais. Porque, assim, vou fazer 8 anos de hobby, basicamente, né? 8 para 9 anos de hobby. Aí o pessoal fala, pô, você tem bastante jogo na coleção. Cara, não tenho. Hoje eu tô com 140 jogos. Porém, tem amigo meu que tá 3, 4 anos, tem 300, 400 jogos, né? É uma loucura. Então, assim, eu vejo muito que o hobby, jogos tabuleiro, é um hobby dentro do hobby. Aqueles que jogam muito, eles compram muito. Então, assim, às vezes o cara comprou um jogo, só jogou o jogo uma vez, né? E devido a tanta compra que ele tem, e muitos jogos que ele não colocou na mesa,
eu só vou jogar aquele jogo daqui 6 vezes, a um ano, dependendo, né? Então, assim, o nosso hobby tem muito, assim, acho que muita gente dessa forma, né? E depois comecei a analisar muito esse tipo de coisas. Eu falei, caramba, eu sempre fui uma pessoa, então, que é meio que, tipo, entre aspas, assim, até que não compro tanto pelo tempo de hobby que eu tenho, né? Porque eu jogo muito. E eu sempre defendi, cara, jogar o jogo mais vezes. Porque você joga o jogo, nossa, me encanto pela primeira vez. Às vezes, na segunda vez que você vai jogar, você fala, pô, aquele jogo não é tudo aquilo que eu achava. Ou se não é o contrário, né? Você joga o jogo, você fala, não é aquilo que eu gostava. Aí você vai jogar o jogo pela segunda vez, ele te surpreende. Quanto mais você joga o jogo, mais a carga estratégica do jogo aumenta, porque fica mais competitivo, você acaba encontrando mais caminhos diferentes, né, para você jogar, e com certeza o jogo, ele acaba te atraindo mais, porque você sabe como jogar, e você não vai ficar mais, você não está mais preocupado com regra, né, agora você vai estar preocupado com como fazer a melhor jogada, ou como fazer o melhor combo, ou como pontuar mais vezes, né, e assim por diante. E, cara, vocês pegaram bem no ponto fraco, né? Porque eu sempre defendi isso que vocês estão fazendo, que eu acho que conhecer melhor o jogo, aquilo que você está jogando, é muito melhor você jogar 10 vezes, 15 vezes um jogo e conhecer melhor ele, do que comprar 10 jogos diferentes e jogar uma vez por ano, né? Eu acho que isso eu acho muito bacana mesmo, esse trabalho de vocês. Obrigado. Eu acho que acho que a tagline do nosso aplicativo é conheça os seus jogos. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que se cresce na comunidade o entendimento, e eu acho que tem até expressões, palavras que inventaram para isso, né? O FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? O medo de estar de fora de algum jogo, de algum tópico, de algum financiamento coletivo. Do hype. O hype, né? A hipérbole, né? A gente exagerar o quanto uma coisa é legal, né? Então, isso junto com algumas coisas que a gente começa a falar de culto do novo, né? As pessoas sempre falarem que o que vem depois, o que tem agora de novo é melhor e tal. Todas essas coisas já estão batendo um sininho na nossa cabeça de, gente, será que com toda essa com todo esse incentivo para a gente consumir mais coisa, será que isso é saudável? Será que isso é uma maneira de levar para frente uma coisa que a gente ama, que é jogar jogo de tabuleiro de um jeito saudável? E eu vejo muita gente falando isso hoje em dia. Vi várias pessoas, formadores de opinião, influencers de board game, falando sobre isso nessa virada de ano, agora nesse início de ano, falando que, uma maneira de você encarar os jogos de tabuleiro nesse ano que está começando é tentar fazer a sua coleção ficar mais enxuta, ou parar de comprar jogo e começar a jogar o que você tem. E eu acho que essa relação que a gente tem saudável com a nossa coleção, com jogos que a gente tem acesso, é o que se propõe o Board Game Guru. Eu acho que é exatamente esse ponto aí que a gente quer ajudar a comunidade a se envolver com jogos dessa maneira. E junto com outras ferramentas, né? O Ludo Hall ou o BG Stats, que logam jogos e fazem com que você tenha uma relação diferente com a sua coleção, porque você está sabendo o que você está jogando, pode avaliar o que vale a pena, o que não vale, o que gasta mais tempo, o que você gosta mais, junto com uma Ludopad, onde você escreve, troca informação, o Board Game Geek, né, para quem está lá fora, junto com todas essas ferramentas, né, do nosso ecossistema de jogos de tabuleiro, o Guru está aí para as pessoas aproveitarem melhor a coleção delas de outra maneira, né, se aprofundando no que elas já têm, no que elas têm acesso, e fazendo com que o jogo fique mais divertido. É a nossa convicção de que aprender mais sobre um jogo faz você gostar mais dele. Eu acho que exatamente, a porta está sempre aberta para as sugestões também. A gente tem tido muito feedback, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A gente está com muitos usuários nos Estados Unidos e na Europa, e
tanto dentro dos fóruns, a gente conversa com as pessoas, como dentro do nosso app, a gente tem cada insight estratégico, a pessoa pode fazer um rating, né? Pode fazer uma avaliação de 0 a 5 estrelas. Atualmente, eu dei uma olhada até antes de entrar aqui, a gente está com cerca de 87 a 88% de avaliação máxima, ou perto do máximo para todos os insights estratégicos. Os jogos que não têm insight estratégico e as pessoas querem mais urgência para ele, podem fazer uma solicitação e a gente acelera ao máximo para deixar esse insight disponível. Então, é um aplicativo de jogadores para jogadores, né? Para a gente continuar discutindo os jogos de tabuleiro, né? Não maneiras, digamos assim, cristalizadas de como jogar. Não, maneiras da gente discutir quais são as possibilidades estratégicas, né? Ninguém está aí dizendo que os livros de xadrez são spoiler de como jogar xadrez, né? É diferente daqueles livros, aquelas revistas que tinham na década de 90, que não é da época, talvez, de parte da sua audiência, mas que chamava Detonado, né? Na gringa chama Walkthrough, que ele dizia como você jogar o jogo do Zelda, exatamente, você vai ali, pega aquele baú, depois corre lá e faz a outra coisa. O Guru não é essa a proposta. Não é te ensinar como você tem que jogar, é abrir um leque de possibilidades estratégicas dentro do jogo. Que legal. E é engraçado que, por exemplo, eu tenho... Todo mundo, acho que depois que entra no hobby, tem uns tops, os top 10 de jogos, tops 9. Cara, e um dos jogos que, assim, que é o meu top 3 é o Root, né? Que é o Root, né? Que o pessoal fala lá fora. E eu tenho 110 partidas desse jogo. Cara, esse foi um dos jogos que, quando ele foi me apresentado lá em 2018, na época, eu fui iniciante, basicamente tinha um ano de hobby. Cara, a primeira vez que eu joguei, eu odiei o jogo. Cara, eu odiei. Puta, que jogo chato, cara. Aí, um amigo falou, cara, você jogou errado, mano. Você não prestou atenção na regra, eu falei, tá bom, vou dar mais uma chance. Joguei. Cara, eu joguei até hoje, cara, jogando assim. Ano passado eu joguei acho que 25 partidas, 30 partidas de Root. E o Root, como ele é um jogo assimétrico, né? Ele é um jogo que cada jogador tem uma facção totalmente diferente, joga de totalmente diferente. Ele, toda vez que eu jogo ele, cara, parece que eu tô jogando um jogo diferente. Assim, eu posso jogar 10 vezes, 15 vezes com a mesma facção. Mas se eu jogo com pessoas diferentes, jogando com as mesmas facções que eu joguei contra as 25 vezes, o jogo vai ser totalmente diferente, porque o jogo ele é muito assimétrico. E por que eu tô citando ele? Porque assim, eu tenho 110 partidas desse jogo, e até hoje eu falo, qual é a melhor... Se alguém pergunta, qual é a melhor forma de ganhar esse jogo? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei qual é a melhor forma de jogar esse jogo. Mas eu posso explicar estratégias boas que te levam... Você pode falar para a pessoa elementos que ela tem que se preocupar, pontos fortes e pontos fracos de determinada facção. Isso são coisas muito, muito interessantes. E cara, é muito interessante. Sim. Qual é a frequência que vocês estão alimentando essas informações no aplicativo? Como que tá funcionando isso? É diário, semanal? Porque assim, tem muito jogo no mercado, gente. E o povo tá comendo jogo, comprando jogo a rodo. Sim, olha, semanalmente tem coisa nova lá. Assim, acho que se for pegar uma média, eu acho que dá quase um jogo novo por dia que a gente está colocando para dentro, mas toda semana tem novidade, nem sempre as coisas são publicadas, né, diariamente, mas, olha, tecnicamente, né, funcionalidades novas, a gente está colocando funcionalidades novas no aplicativo todo mês, assim, então, no primeiro mês a gente colocou... depois do primeiro mês de lançado, a gente colocou uma ferramenta de comparação de jogos, né, que a gente chama de versus, para a pessoa, né, comparar jogos da própria coleção e entender a melhor coleção a partir desses top 9 que você falou, né,
e daí gera uma imagenzinha lá de quais são os jogos preferidos de determinada categoria, para a pessoa compartilhar e tal. Busca por os jogos, agora o cara consegue filtrar também por autor, designer, artista, editora. Então, coisas desse tipo a gente está, aos poucos, fazendo com que o aplicativo também seja uma ferramenta para que os usuários consigam navegar com mais facilidade pela coleção deles e pelos jogos que elas gostam, né? Sim, e a porta de entrada Legal. das pessoas é sempre a home, né? A primeira página que ela vê quando abre o aplicativo, né? Então a gente tenta, pelo menos uma vez por semana, apresentar uma home nova, né? Que apresenta listas de jogos com a fotinho ali dos jogos organizados por alguma categoria que a gente eleja. Por exemplo, eu estava mexendo hoje numa home que vai falar, por exemplo, de jogos cooperativos. Então tem ali um leque de jogos cooperativos se a pessoa quiser explorar. Jogos que trabalham com a mecânica de leilão ou alocação de trabalhadores. Então também é uma maneira assim da pessoa interagir com as possibilidades dentro do hobby. O Tom falou de uma coisa que eu achei muito legal, que é sobre como a primeira vez que ele jogou Root ele não achou tão legal assim. Eu tive a mesma experiência com Root, Tom. Exatamente isso. Eu joguei a primeira vez, achei que aquele jogo fosse... que quem gosta daquilo é porque gosta de aprender regra. Ninguém joga aquilo, é muita variação de papel diferente. Nunca vou conseguir entender todas essas facções aí para jogar. Imagina, se eu souber a minha, como é que eu vou saber a do outro e jogar isso bem? Mas, cara, isso muda à medida que você vai conhecendo melhor o jogo. E uma das possibilidades de entender melhor, de se aprofundar no jogo, é pegar, de repente, os jogos que são super bem conceituados e não clicaram para você e olhar ali para entender qual é a bossa daquele jogo. O que ele tem de mais que você não entendeu e todo mundo fala que é bom. E, olha, eu já comecei a gostar mais de alguns jogos por causa do trabalho que a gente está fazendo no Guru, que eram jogos que eu não via nada demais e todo mundo falava, é bom. Eu fui lá entender o que a comunidade acha, o que o Murilo escreveu sobre o jogo e mudei minha ideia, sabe, sobre o jogo. Tem muito isso também. Hoje eu tenho para mim que é assim, nem todo jogo ele é perfeito. Acho que não existe jogo perfeito. Mas também não existe jogo ruim o suficiente a ponto de ser descartável. Porque acho que todo jogo que é lançado, ele é lançado porque existe testes, foi feito criado uma mecânica, foi estudado, nem que seja o mais simples possível, mas ele foi feito. O Uno, por exemplo, o Uno é muito famoso, todo mundo gosta, o mundo inteiro gosta, inventa até regra o Uno, né? Então, assim, e é um jogo de carta, que você joga a carta, que vai basear na cor ou no número, e simples, entendeu? E com aquilo, o jogo foi se aprimorando e até mesmo as pessoas gostou tanto do jogo que foram criando regras novas aí, né? O pessoal fala assim, o pessoal tem até uma piada que o pessoal coloca na internet, Uno, você cria o jogo e eu faço as regras, né? Uhum. Mas, assim, então, assim, eu acho que não existe jogo ruim a ponto que não entra em algum grupo. Eu acho que só não foi bom para você. Só não foi pro seu gosto, algo do tipo. Mas não significa que não existe espaço, talvez, pro aquele coração que não gostou. Entendeu? Eu falo isso porque, por exemplo, cara, eu não gosto de feudo. Cara, eu não gosto de feudo, não entra. Já joguei 3 vezes aquele jogo, eu falei, meu Deus, cara, sério, joguei 3 vezes, eu dei chance 3 vezes, não entra, não gosto daquele jogo, sai cansado, é muito pesado. Só que aí hoje eu vejo que eu já joguei jogos muito mais pesados que Feudal. Eu falei, talvez na época eu achava pesado, hoje se eu for jogar, não vou achar tão pesado assim, né? Talvez não era nem o peso, talvez era a mecânica que eu talvez não entendi direito, ou se eu entendi, talvez eu não gostei da mecânica, algo do tipo. Eu acho que sempre vale a pena dar mais uma chance para você ver se você realmente gosta, porque eu acho que vai muito de gosto pessoal mesmo para gostar realmente do jogo.
E, cara, o aplicativo de vocês é perfeito para isso, porque às vezes eu jogo muito com minha esposa em casa. E, cara, é um jogo. Todo jogo é take that, porque a gente joga em dois. É um blog bloqueando o outro. Uhum. E tem jogo que ela não gosta, cara. E, tipo, por exemplo, meu top 1 é o Ark Nova. Ela não gosta de Ark Nova. Eu já falei, dá mais chance, vamos dar mais chance, vamos dar chance. E eu vejo que às vezes ela não entendeu realmente a proposta do jogo, né? Mas tem jogo, cara, que ela ganha de mim, cara. O White Castle, eu nunca ganhei dela, White Castle. Eu sou. Tá? Ela é invicta aqui no White Castle. Engraçado, porque o White Castle ele não é um jogo tão pesado, mas também ele não é leve. Ele não é um jogo bobinho. Ele é um jogo que, cara, você quebra a cabeça para fazer compra, você pontuar o máximo possível ali. E o jogo só tem 3 rodadas. Então, eu acho que vai muito da questão de gosto pessoal e a pessoa talvez se interessar mesmo por, como que eu jogo esse jogo? Cara, o que eu posso fazer de diferente para entender esse jogo? E eu acho muito legal a proposta de vocês do aplicativo. Eu acho que isso pode, cara, se isso se espalhar, vai ganhar bastante o público. E eu tava vendo o aplicativo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, o público ver. Um momentinho. Enquanto isso, Tom, só um comentário aqui. É muito interessante assim essa sua discussão, esses pontos que você levantou, que no fundo é o que te diverte e o que não te diverte. E a diversão é muito subjetivo, né? Cada pessoa vai ter o seu critério, o seu momento. Então, e nem sempre vai estar ligado ao quão complexo é o jogo, né? Às vezes é o tema, às vezes é a duração. Assim, às vezes tem gente que fala assim, eu não gosto de jogo que eu tenho que pensar muito, fazer muita conta, porque eu quero uma coisa leve, eu quero cantar, eu quero brincar, eu quero jogar uma carta e fazer o colega comprar mais 4 cartas, igual o Uno, né? E tem gente, como eu, por exemplo, quanto mais a minha cabeça queimar, mais eu tô me divertindo no jogo, né? Então, mas eu acho que nesse Pode sentido, falar. eu acho que o Guru é muito democrático, porque, assim, como o que a gente escolhe para fazer de material, ele não tem a ver só com as nossas preferências pessoais. No fundo, a gente busca top do BGG, jogos que são solicitados pelas pessoas que usam o aplicativo. A gente tem lá a estratégia do Dixit. A gente tem a estratégia do Classic, porque é um jogo de destreza. E tá lá a estratégia. E quando a gente foi pesquisar, tem gente falando sobre, cara, de que maneira aqueles fanáticos, os fãs, né? Você pode usar eles para empurrar, para grudar no imã do outro cara que tá no outro lado e tal. O Clash é aquele jogo que parece... Eu chamo aqui pessoalmente de um totó dinamarquês, né? Porque ele tem cara de totó, porque ele é um jogo meio de futebol, foi criado na Dinamarca, então eu chamo de totó dinamarquês quando eu vou ensinar o jogo para alguém. Mas assim, é um jogo super simples de destreza e alguém não, né? Muita gente parou para pensar em estratégia para esse jogo. Quando a gente vai falar do Dixit, outros desafios se impõem. É um jogo de dedução social, as pessoas estão ali falando algumas coisas que elas podem tryhardar, né? Tentar ganhar aquele jogo com força demais e começar a jogar de um jeito que seja meio antiesportivo, né? Dando uma dica que só 1 ou 2 pessoas vão entender porque as outras não têm o mesmo conhecimento, a mesma experiência, o mesmo conhecimento da cultura do que ele vai falar ali, e daí fala uma dica para 1 ou 2 pessoas e, cara, a gente endereça esses problemas nas estratégias do Dixit, no Guru. Sabe, olha, o legal para o jogo ficar divertido, para ser esportivo jogar Dixit, você precisa fazer com que a dica seja uma coisa que seja comum aos conhecimentos e a cultura das pessoas que estão na mesa. Não adianta você jogar falando uma coisa que só o cara que está mais velho ali vai entender, ou só alguém que veio de determinado lugar do Brasil vai entender, porque ele tem... Exato. Né, é um jogo de descrição de imagens, né? Descrição de imagens é uma coisa assim... Né? Então, assim, a cabeça pode ir para outros lados. Não é nem só para esses jogos cabeçudos que a gente está falando aqui, né? Ark Nova, Root, White Castle e tal. Magic. Mas é para todo tipo de jogo e para todo tipo de pessoa, eu acho.
fazer uma pergunta. Essas informações que você coloca, que vocês estão buscando na internet, talvez nas comunidades, nos tópicos, fóruns também, que acho que fórum tem muita discussão sobre regras também, sobre como jogar. Às vezes o pessoal faz pergunta, não entendi esse tipo de regra, o que faz isso, o que faz aquilo. Vocês filtram essas informações para jogar? Tem alguém também que ajuda? Como que é? Vocês vão dar oportunidade para as pessoas, talvez comentar, para entrar no aplicativo? Como que... Porque assim, são só vocês dois no momento. E tipo assim, é muito jogo, e é muita gente comentando, é muita gente jogando. Enquanto a gente está conversando aqui, gravando, com certeza tem alguém jogando 7, tem alguém jogando Ark Nova agora. Você entendeu? Então assim, como que vocês vão filtrar todas essas informações? Porque eu acho que é muito importante esse tipo de informação, porque a comunidade, por mais que aqui no Brasil, vamos supor que seja pequena, vamos assim, entre aspas, né? Que agora cresceu muito depois da pandemia, mas o mundo inteiro, assim, principalmente a Europa, joga jogos de tabuleiro, né? E vocês estão fazendo um aplicativo que vai abranger o BGG, né? Que tá indo pro BGG. Então, assim, como que vai ser essa filtragem de informação, né? Como que vocês vão filtrar para ver para não vir nada errado para dentro para dentro do aplicativo? Porque, querendo ou não, dentro dos fóruns, na discussão, os tópicos do Ludopedia, tudo, sempre tem, beleza, aquele cara que realmente jogou, fez aquela regra certa, mas tem um cara que erra a regra e explica errado também, né? Não sei se vocês pegam aquela ideia, talvez joguem o jogo e vai colocar com as suas ideias, porque, querendo ou não, vai ter aquela pessoa que discorda e não discorda das informações, né? Então, como que vocês vão fazer essa filtragem, né, para você colocar dentro do aplicativo, e como que vai ser a coleta, né? A coleta em si. Cara, excelente pergunta, Tom. Acho que... Mas tem várias questões aí que você abordou, tá? A primeira é a questão das regras, tá? Regra é um assunto super espinhoso, assim, porque muita gente fala, resumo de regra ia ser uma coisa interessante para ter num aplicativo que se diz guru, né? E aí nosso esforço para tentar não ser um falso guru, porque eu imagino que todo designer de jogo procura fazer as regras o mais simplificado e o mais streamlined, né? mais simples e mais fácil de ensinar possível no manual. Tentar resumir alguma coisa, tentar falar sobre regra sem ser uma referência direta ao manual, eu acho que é arriscado. A gente preferiu não entrar nessa seara com Board Game Guru. Tá? Inclusive, tem jogos que são tão complicados que tem fórum de regra onde o próprio designer vai tirar dúvida num Board Game Geek, sabe? Então, ele vai lá pessoalmente, ou o cara da editora vai lá para tirar dúvida. Tem jogo tipo Twilight Imperium que tem Living Rules, que, o cara, ele atualiza mensalmente as regras, porque tem sempre um aspecto que alguém pensa que nos sei lá quantos anos de Twilight Imperium ninguém tinha pensado antes, e ele precisa atualizar aquilo ali para ter uma regra oficial atualizada. Então, assim, entrar em regra, eu acho que a gente achou que é mais armadilha do que uma coisa que a gente pudesse trazer adicionando valor para a comunidade. Por outro lado, você falou de como é que a gente filtra o que a gente vai colocar, porque também tem um aspecto das pessoas falarem de estratégias que não são boas e tal. E a gente tenta ser o mais transparente possível sobre isso, tá? No aplicativo você vai ver que tem níveis diferentes de maturidade da regra, tá? Você tem a regra lá estratégia. Níveis diferentes de maturidade da estratégia. Você vai ver lá que você tem estratégia que tem uma tarjazinha dourada, que são as estratégias, os insights que já foram revisados, às vezes por mais de uma pessoa, e ele está no padrão ouro da gente, tá? Então essas estratégias estão prontas aí para ser usadas. Tem as estratégias que estão com uma tarja marrom, que são as que foram criadas, mas ainda não passaram pelo nível de revisão que a gente gostaria. E daí tem coisas que
ou a gente ainda criou, mas não teve outra pessoa para revisar. Teve coisas que a gente já revisou, mas que, cara, isso aqui vai ser difícil de tá bom. Eu sou super fã de Twilight Imperium e não consigo dizer que a nossa estratégia de Twilight Imperium tá boa. Talvez seja o jogo que, em número de horas, eu mais joguei na minha vida, e eu sempre penso que, até pelo aspecto que nem Root, né, assimétrico, né, de Twilight Imperium, vai ser difícil sumarizar uma coisa ali em poucas páginas que esgote uma estratégia boa. Então, esse aí é meu calcanhar de Aquiles. Talvez eu conheça mais o jogo e seja mais exigente com ele. E tem regras que não estão disponíveis, que daí estão disponíveis lá para a pessoa clicar e solicitar. Mas então a gente entende que existem níveis diferentes de maturidade. A gente não quer dizer que todas as coisas estão prontas para serem consumidas sem determinada crítica de quem está lendo. E mesmo quando está no nosso maior padrão de qualidade, quando mais de uma pessoa já revisou, quando a gente tem segurança, mesmo assim tem um botãozinho lá para falar, olha, eu sugiro um insight, eu sugiro uma estratégia nova para esse jogo aqui, e a pessoa ela pode escrever e a gente incorpora e dá os créditos para a pessoa lá também, no final, olha, isso aqui, essa estratégia foi feita com a ajuda do Tom do Prato Feito Podcast, e a gente coloca lá que outras pessoas que não estão no dia a dia no nosso app ajudaram a gente. Além de mim e do Murilo, outras pessoas vêm para dar essas dicas e dar sugestões eventualmente, tá? Porque a gente está no dia a dia, mas a gente tem um monte de beta tester aí, um monte de gente que também é aficionada em estratégia de jogo, que sugere mudanças porque conhecem a gente e revisam com a gente ali no best effort, né? Na boa vontade mesmo. Então, acho que tudo isso junto faz com que seja uma evolução. Sim, complementando um pouco, né? A gente começou a ideia desse app atestando o empenho da comunidade. A comunidade são, como você falou, centenas de milhares de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, falando sobre jogos de tabuleiro, trocando ideias, e dentro dos próprios fóruns tem as avaliações, né? Então, tem desde os upvotes, né? Ou o fórum pode estar melhor avaliado, ou a mesma informação pode ser repetida por muitas pessoas, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração quando a gente compila as informações, né? Para não ter alguma coisa que seja muito discrepante. Aí, para isso, tem essa revisão mais minuciosa, né? A gente optou também, por exemplo, em não contemplar expansões, senão sairia do escopo do tamanho do insight estratégico que a gente se propõe. A gente quer que, quando você abra o Roots, você tenha um tempo ali de leitura, né, de apreensão daquele conteúdo, similar ao do Azul ou até do Gloomhaven, que é um jogo muito maior, muito mais épico, né? Então, acho que, não sei se a gente respondeu a sua pergunta, mas é um pouco por aí. A gente exclui House Rules também, então quer dizer, de vez em quando alguém fala no fórum que fazer alguma regra em casa ali, acochambrar uma regra do manual ou ignorar alguma regra do manual é uma boa ideia. A gente não leva isso em consideração porque foge a proposta do aplicativo, né? Então, expansões, House Rules, essas variações assim, a gente tenta fugir delas também para dar uma simplificada para quem vai ler também, né? Está disponível lá. Regra da casa, eu procuro ignorar bastante, porque nem sempre a regra da casa talvez funciona para aquele grupo, mas não significa que melhora o jogo, né? Tem muita gente que às vezes coloca uma regra da casa, talvez só para dar uma... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um jogo, White Castle, por exemplo. Joguei de 2, a primeira vez que eu joguei de 2, eu joguei errado a regra, que na hora de empilhar os dados, né? A primeira vez que eu joguei, a gente não pode empilhar o dado jogando em 2, né? Aí a gente jogou, eu falei, nossa, mano, beleza, tá esquisito o jogo, ficou muito aberto.
Beleza, até aí tudo bem e tal. Aí, com o tempo, a gente corrigiu a regra, a gente viu que realmente o jogo fica mais apertado, fica melhor, porque você acaba tendo uma carga estratégica maior de pensar no que vai fazer, né? E um tempo atrás, um amigo meu tava até conversando num grupo aí, falou, pô, mas eu empilho dado mesmo assim. Eu falei, sério, cara? Eu falei, sério, porque eu acho que tem mais possibilidade de ação. Eu falei, cara, legal, mas eu acho que foge um pouco da proposta do jogo, né? Então, assim, porque a proposta do jogo não é o jogo ser aberto. É você ter um aperto e você fazer mais ponto em poucas rodadas, em pouco tempo. Então ele foge um pouco da estratégia, porque se for para jogar um jogo onde eu tenho uma carga maior de possibilidade, eu prefiro jogar um Marco Polo, por exemplo. Né? Tem outras possibilidades de outros jogos que são alocações de dados, que também tem empilha dados, enfim, né? Então esse negócio de regra da casa, eu sou um pouco meio que... Fico assim meio... Não sei... Purista. Melhor cair fora. Deixa quieto. Ele estudou aquele jogo para ser daquele jeito, entendeu? E claro que concordo que tem coisas que, por exemplo, o jogo Jerusalém. Já jogaram? O jogo Jerusalém? Não, mas já ouviu falar. Então, ele em 2, ele é um pouco pior do que porque assim, você em 3 ou mais, você tem que você negocia, você tem as ações lá que você faz, que você pode ganhar recurso através de outros, né, fazendo doações, né, porque como o jogo fala de Jesus Cristo, lá eles tinham muitas doações, né, você fazer a boa fé, você ajudar o próximo, né, então você ajuda aquela pessoa, mas você ganha alguma coisa em cima, né, então assim, em 2 não tem, essa regra ele é tirada em 2, né, ele sai, então você tem coisas que mudam, aí sim, talvez nesse caso, pô, qual que seria ou talvez uma saída para melhorar isso, talvez colocar um automa para jogar junto, entendeu? Talvez mudaria um pouco a questão de jogar em 2, o automa talvez fizesse bem com essas ações, sabe? Enfim, eu acho que são coisas a se pensar, talvez em regra da casa, mas na maioria das vezes eu dou uma fugida. Vou pegar aqui, vou colocar aqui num... Eu estava escutando outro dia uma discussão num podcast do pessoal falando, será que a gente deveria se sentir culpado em roubar se o jogo for cooperativo e todo mundo que está jogando concordar que vale a pena roubar? Aí tinha gente falando, não tem nada demais, está todo mundo concordando, você não está enganando. É uma discussão moral. É uma discussão moral. Eu acho que orna com a ideia do House Rule, entendeu? Eu sou purista também, eu não gosto de House Rule, mas, sim, eu acho que quem é a favor de roubar no jogo cooperativo tudo bem, House Rule tudo bem, porque não for tá todo mundo concordando ali, não faz mal para ninguém, vamos foda, né? Não, então, uma vez a gente estava jogando uma vez aqui o Pandemic e a gente errou uma ação lá que tinha que... todo mundo que já jogou Pandemic, né? Vocês dois já jogaram, né? Com certeza. Sim. Toda vez que um jogador joga, aí tem a ação das pandemias, né? Aí joga de novo, aí tem a pandemia. Cara, a gente uma vez esqueceu, cara. A gente passou 2 turnos, 2 pessoas, esqueceu de comprar cartas de colocar vírus. Pô, o que a gente faz agora? Deixa assim. Não, como assim deixa assim? Mudou o jogo totalmente, quebrou o jogo. Então, beleza. É o seguinte, no próximo é 4 cartas em vez de 2. O Pandemic é um jogo fácil, daí você vai ver o cara não tá comprando carta ali, né? Só joga com os vírus que abrem no setup. Aí qual foi a solução? Na verdade, foi solução que não foi solução, que acabou com o jogo. Na próxima, a gente compra 4 cartas, já que foram 2 cartas das 2 turnos que não comprou, a gente compra carta. Beleza. Aí compra a 4ª carta, pum, deu lá. Acabou com o jogo.
Todo mundo perdeu. É um jogo Então, assim, impecável. tem jogo que não tem como. Deixa eu colocar aqui, então, ó. Vou adicionar aqui o palco aplicativo. Olha que legal aí, ó. Vamos lá, vamos. Deixa eu entrar aqui para dar uma olhada. Eu entrei no site de vocês aqui, né? Inclusive, um site bem simples e bacana, viu? Parabéns. Tá bem intuitivo esse site. Primeira aba aqui mostra o app, né? Aí aqui o propósito, né? Vai falar sobre Você comprou o jogo incrível, jogou 2 vezes e acabou esquecendo. Foi justamente o que eu falei, ó. Esqueci na estante. Ajuda você a ir além da primeira partida, ele reúne estratégia, dicas, caminhos de aprofundamento para os jogos que você já tem, mostrando como aproveitar cada título muito além das partidas. Legal. Vocês querem apresentar alguma coisa aqui, que eu clique aqui? Então, se você quiser, cara, eu posso mostrar aqui, quem sabe fazer ao vivo, mas agora vai ser uma coisa só para quem está vendo no vídeo, né? Para quem está escutando o podcast não vai conseguir ver. Mas eu posso compartilhar a tela aqui e mostrar o app na hora. Boa, aqui. Perfeito. Vê se você consegue ver meu compartilhamento aí agora. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar a minha tela e colocar a sua. Gente. Aí, ó, então essa é a carinha perfeito. da home que o Murilo tava falando, né? Então, ó, a gente tem aqui nesse caso aqui, essa semana, né? A gente tem os jogos de leilão. Gente, eu tô fazendo aqui com o mouse o scroll da tela, então eu tô tentando fazer funcionar aqui, porque estamos no computador, né? A gente consegue explorar aqui os jogos, tá? Então, são todos os jogos do Board Game Geek. Se a gente procurar, por exemplo, aqui Castles of Burgundy, a gente tem, ó, um resumo do jogo, aqui algumas informações do Board Game Geek. Está Powered by BGG aqui e direto aqui uma dica, né? Na trilha, controle a trilha de navios, jogando navios no final da fase para ganhar a posição de primeiro jogador na próxima fase, né? A regra de primeiro jogador do Feld, né? É uma trilha diferente. Então, você tem... Castle of Burgundy, eu tenho 60 partidas e eu tenho boas dicas, tá, cara? Tenho muitas vitórias aí. Olha aí. Olha aí. Ó, então, já vou te pedir uma coisa. Colaborador. Se no Castles of Burgundy, você vai clicar nesse íconezinho aqui da mão, aqui, se cumprimentando, que é colaborar com Castles of Burgundy. Você pode ajudar a gente a fazer alguma melhoria aqui. Então, olha lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Seguir as dicas do Tom. Envia aqui e a gente entendendo que essa dica é uma boa, a gente inclui e o nome da pessoa vai ser acreditado aqui. Tem uma dica boa aí. Em tática, a gente costuma dividir em De táticas 60 gerais. partidas, eu tenho mais ou menos 40 vitórias. Ó, 40 vitórias? altíssimo aproveitamento. Pô, mas aí você é campeão mundial de Castles of Burgundy aí, se deixar você. Eu jogo bem. Muito bom, muito bom. Aí, elementos Continua, críticos. Bruno, desculpa aí te interromper. Eu tô dando uma passada geral aqui para a pessoa entender o que a gente considera os insights estratégicos, né? Dicas mais práticas, né? Erros a evitar no sentido de estratégia. E tem uma conclusão aqui falando sobre o jogo, sobre para quem é o jogo, sobre como é que ele funciona. Nesse caso aqui, eu já dei 5 estrelas pro guia que o Murilo deve ter feito aqui, porque ele joga Castles of Burgundy bem melhor do que eu. Então, ele é que revisou isso aqui, mas a gente pode, ó, botar o número de estrelas aqui que a gente quer, e isso aqui é usado para a gente entender se aqueles insights estratégicos estão bons ou a gente precisa dar uma olhada mais profunda naquilo ali, né? Você pode conectar a sua coleção do Board Game Geek aqui. Então aqui tem a minha coleção. Posso navegar por ela, clicar aqui, ver as dicas do azul, etc. Pode marcar os favoritos, claro, né? Então eu posso chegar aqui, ó. Arquinova não é favorito meu, mas agora eu conversei com o Tom, me convenceu que Arquinova aqui é um jogo que eu preciso ficar mais esperto com ele.
coloco ele aqui nos favoritos e tal. Algumas ferramentas que a gente tem aqui também para decidir primeiro jogador. Eu falo que eu não quero ser um agente de divulgação de falsos gurus e tal, né? Mas aqui a gente não resistiu e colocou um guru para decidir quem é o primeiro jogador, sempre com uma frasezinha de efeito que tem cara de falso guru, né? Guru, quem deve ser o jogador? Ele decide aqui por uma frase de biscoito da sorte: aquele que dormiu menos merece sonhar no tabuleiro. E daí o cara que dormiu menos naquela noite vai começar o jogo. Mas também pode naquele melhor estilo Schwarze. O que é? Eu vou começar sempre, porque eu sou o que menos dorme aqui em casa. Olha aí. Daí tem outro. Aí tem que dar sorte pro guru falar isso. Porque ele pode falar várias coisas. Fala várias coisas. Ó, vamos mais um para ver se você quer a próxima também. Então, aqui, ó, vamos ver quem é esse aqui. O riso é portal e o sorriso mais largo abre a partida. Pô, aí a gente tem que decidir quem ri mais aqui entre a gente. Mas aí você estava dizendo, Bruno, que também tem a escolha mais tradicional, né? Colocando o dedo nas telas. Isso. Todo mundo coloca o dedo e a app aleatoriza o primeiro jogador, né? Eu não vou conseguir simular isso aqui porque eu tô navegando com o mouse e o mouse eu não consigo clicar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, fica aí a dica. E o versus, né, que eu tava falando antes aqui, que eu posso chegar aqui, ó, e criar um ranking novo. Eu quero pegar, ó, e comparar todos contra todos da minha coleção. Pode ser dos meus favoritos, todos contra todos dos favoritos aqui. E eu vou iniciar. Eu falo, eu prefiro o Wingspan, o Ark Nova, o Targ, Five Tribes. E eu continuo aqui. Eu não vou continuar aqui, mas eu vou mostrar para vocês até chegar no resultado final. No resultado final, em que estão ranqueados aqui todos os jogos que eu acho legais. E daí eu posso compartilhar isso aqui, posso conhecer melhor minha coleção através desse exercício que eu acho que todo colecionador gosta, né? De comparar seus jogos da coleção em estilos diferentes, né? Esse ranking, ele é medido pelo quê? Pela quantidade de jogatina ou pela nota que você dá pro jogo? Pelo que você escolheu enquanto você está escolhendo os jogos do ranking. Você compara 2 a 2 e ele vai vendo quais que você escolheu mais. Então, por exemplo, aqui no meu ranking de jogos abstratos, eu escolhi 7, o azul, 7 vezes. Ele ganhou 7 vezes o ranking. E Tsuru, 6 vezes e foi derrotado uma vez. O Quirkle, ele ganhou 5 vezes e foi derrotado 2. Então, por causa desse placar de comparação entre todos os jogos da minha coleção, ele elaborou com o meu pódio aqui. É importante dizer, né, Bruno, que o app está disponível para Android e iOS, né? A gente optou pelo modelo de apenas um pagamento e você tem o app para sempre. E em vez de colocar uma assinatura ou outros modelos de monetização que a gente achou um pouco mais, não sei, predatório. Então a gente achou que a gente chegou num valor acessível, mas que a pessoa invista uma vez e não precisa se preocupar o quanto ela está consumindo ou se está batendo no cartão de crédito, se não está. Então, uma mensalidade a menos é importante para todo mundo. Ninguém precisa de mais assinatura hoje em dia, né, Tom? Muita assinatura hoje em dia. Mas é importante, até porque é um investimento, né? Então quando eu vi o aplicativo de vocês, eu falei, pô, que bacana, que ideia bacana. Eu fui lá e comprei. Eu comprei sem saber como que era, porque eu vi, né? Eu vi o Bruno postando lá no Compara, né? No Compara Jogos lá. E eu li todo o tópico que o pessoal tava discutindo, vi lá falei, pô, que ideia bacana, cara. Que é uma coisa que há muito tempo eu discuto isso, né? Que eu falo que, assim,
vocês foram além, né? Vocês foram muito além do que eu pensava, né? Eu não discutia estratégia, mas eu sempre falava, pô, jogar mais vezes o mesmo jogo, cara, torna aquele jogo tão bom, mas tão bom, a ponto de você não querer comprar nem outro jogo, às vezes parecido, né? Porque às vezes você tem tanto jogo parecido na sua coleção, sei lá, tem 3, 4, 5 jogos iguais, e você só jogou uma vez só eles. Aí às vezes você, tipo, vamos supor que eu só tenho um jogo, entre aspas, daquele tipo, e eu jogo ele tantas vezes que às vezes, tipo, você não vai querer comprar outro, porque, o jogo ele se tornou outro patamar. Ele é todo jogo, toda vez que você joga, porque você não vai ficar se preocupando com regra, né? E eu acho que falta isso no nosso hobby. Falta as pessoas jogarem mais, porque, assim, o que é o hobby? O hobby de jogos de tabuleiros. Hoje está se tornando mais jogos, o hobby sobre comprar do que jogar, né? Então, eu acho que falta pessoal jogar mais jogos, né? E jogar mais vezes a coleção. Eu acho que vem de jogo sem ter jogado. Porque, às vezes... Eu acho que essa é uma discussão muito boa, né? Porque dentro desse nosso universo geek, existe o hobby do colecionismo, né? De você comprar muitos pop funkos, né? Aqueles cabeçudinhos, ou action figures, né? Existe muito isso. Por que não? Você pode comprar muitos board games que você gosta de ter eles, abrir eles, ver as miniaturas, alguma coisa assim. Mas, como a gente tem a grande graça, né, do board game como um bom livro, é você degustar ele, tudo que ele pode te oferecer, né? Brincar com as pecinhas, ter a sensação tátil, né, de abrir aquele tabuleiro, rolar os dados, olhar olho no olho das pessoas que estão jogando com você, né? As minhas melhores experiências de videogame até hoje foram nos anos 90, quando eu jogava no mesmo sofá o GoldenEye 007 no Nintendo 64 com outros colegas e compartilhando essas reações assim em tempo real, né? Então, o jogo de tabuleiro é isso. Então, eu acho que desenvolver uma relação saudável com o que a gente consome e explorar realmente a essência do jogo, que é você compartilhar esse momento especial com os colegas, para mim é o supra-sumo do board game. É isso aí. Tem mais alguma coisa para mostrar, Bruno? Não, acho que é isso aí. Acho que já deu para dar uma ideia do que é o aplicativo. De novo, acho que reforçar aqui o Board Game Guru não nasceu para ensinar a vencer, né? Uma coisa que o Murilo falou, a gente não quer dar receita de bolo. O Board Game Guru nasceu para ensinar as pessoas a entender o jogo, e eu acho que quanto mais as pessoas entendem os jogos da coleção, mais os jogos crescem, mais a coleção cresce, sabe? Ela não precisa crescer fisicamente para ser uma grande coleção, ela precisa ser uma coleção bem aproveitada, e eu espero que a gente esteja colaborando para a coleção das pessoas. Legal. E para fazer um hobby de jogar jogos de tabuleiro mais saudável também, né? E só uma pergunta antes de vocês, antes de encerrar aqui, para quem é novo no hobby, eu acredito que talvez o aplicativo foi pensado, né, para quem joga mais, né? Então eu acredito que quem está entrando no hobby dificilmente talvez vai ter uma facilidade de encontrar o aplicativo. Mas existe algo assim que possa trazer esse pessoal que é novo no hobby, que está há meses no hobby, para ele entrar nesse aplicativo? Você acha que ele vai ser divulgado em algum lugar para o pessoal para conhecer melhor isso? Como que vai ser a divulgação e também o uso para o pessoal que é novo no hobby, né? Porque para mim, por exemplo, o aplicativo ele vai ser muito funcional, né? Porque tem muito jogo ali. No BGG eu tenho 70 jogos cadastrados, né? Mas no Ludopedia eu tenho 140. Inclusive é uma falha minha, cara. Tantos anos no hobby e no cadastro no BGG. Mas pelo que eu vi lá, acho que pelo menos de 70 tinha, acho que uns 30, pelo menos 30 e pouco eram jogos que vocês já fizeram já estratégias, negócio tudo lá, já colocaram.
E só que para quem é novo no hobby, que tipo, talvez não tenha conhecimento talvez do Ludo Hall, do Board Game Guru, né? Como que vai funcionar essa conversa com eles? Porque eu acho importante para eles também isso aí. Eu acho que Tom, eu acho que o aplicativo ele dialoga bem com todo mundo que está empolgado, independente da fase que tá, sabe? Porque uma vez que você aprenda as regras, né? Pô, tá empolgado, lê o manual. Isso é uma coisa que todo mundo tem acesso, né? O cara tá empolgado, lê o manual, quer jogar. Cara, esse segundo passo, né? Depois que a pessoa sabe as regras e quer se aprofundar no jogo, é aí que o Board Game Guru brilha, acho que, para as pessoas, sabe? Talvez, para quem, por exemplo, já jogou mais de 100 partidas de Root, como você, olhar os insights estratégicos de Root tenha a importância da validação do seu conhecimento. Ou talvez de fazer com que você já sabe de Root esteja organizado de uma forma estruturada e você vai olhar lá e vai se identificar com aquilo. É legal? É legal. Mas eu acho que talvez tenha mais valor para quem acabou de conhecer o jogo, sabe as regras, já jogou a primeira partida, talvez, não tá no mesmo nível da galera que joga com ele na mesa, e o cara vai ler e vai, aquilo vai explodir a cabeça dele. Ele talvez seja um cara que não gostou tanto de Root, vai entender qual é a beleza do jogo ali. Ele é um cara que não jogava de igual para igual com a mesa dele, vai passar a jogar. Ele é um cara que, como a primeira vez ele viu o Poderoso Chefão e achou que era um filme de máfia legal, ele vai ver a segunda vez ou vai discutir com alguém que entende mais daquele filme, e aquele filme vai explodir a cabeça dele, né? Assim como nos bons filmes ou nas boas músicas, né? O cara vai escutar mais vezes, ele vai jogar mais vezes, aquilo ali vai crescer. Eu acho que o Board Game Guru é a ferramenta para quem está entrando, sabe, também. Não é só a ferramenta. Também, com certeza. A home, que a gente já comentou e o Bruno mostrou aí brevemente, né, que é essa primeira página que a pessoa vê quando ela abre o aplicativo, ela é pensada justamente para apresentar os jogos em algumas categorias, né, que sempre essa home roda semanalmente, e a pessoa pode explorar, por exemplo, interessante, jogos cooperativos. Eu já joguei desses aqui, o Pandemic. Se eu gostei do Pandemic, talvez eu possa me interessar em ler mais sobre esses outros jogos cooperativos que estão aqui no aplicativo. Então, também é como se fosse um playground de exploração, assim, para quem está começando. A pessoa pode explorar, se quiser, o BGG, o Ludopédia, mas também ela tem muita informação aqui no Board Game Guru, assim como ela pode ouvir o episódio número 1 de Board Game do Prato Feito Podcast, que você sugeriu vários jogos para a pessoa começar a coleção, né? Então eu acho que nesse início de exploração do hobby tem muita coisa para a pessoa ver dentro do Board Game Guru, como nessas outras locais que eu mencionei. E sobre a sua outra pergunta, que é como vai ser essa divulgação, né? Essa divulgação já está acontecendo, principalmente ali no BGG. A gente conseguiu um espaço bacana na parte de press release, né? Que a gente está tendo um feedback muito interessante. Então, quem quiser botar Board Game Guru, BGG, press release, vai ver uma discussão bem extensa com os gringos e o Bruno respondendo todos eles magistralmente, tirando as dúvidas, outros muito empolgados com o aplicativo. Teve um rapaz, de onde ele é, Bruno? Aquele que fez até um PowerPoint de tão empolgado que ele ficou com o aplicativo. Então a gente está tendo esse feedback, medindo quais são os próximos passos. Agora a gente está planejando uma boa divulgação no Reddit também, né, que é onde estão muitos desses aficionados por estratégia. E é isso, estamos escrevendo para criadores de conteúdo no Brasil e fora do Brasil também, para tentar elevar esse voo, que por enquanto está um voo baixo, pegando altitude, e o céu é o limite. Levar as palavras do guru para o mundo, né? Exatamente. Legal, cara. Parabéns pelo trabalho. E editora? Entrar em contato com alguma editora para ver se tem uma parceria aí, porque acho que é importante as editoras também ficar por dentro, né, desse aplicativo, porque às vezes, assim, eles testam muito antes de
de lançar um jogo, para ver se, será que esse jogo vai ser vendível, se vai, né, se vai vender, se o público vai aceitar ou não. E às vezes, cara, eles colocar essas informações dentro do Board Game Guru antes de vender, cara, vai ser claro que vai ter o BGG até antes, né? Às vezes vocês vão colocar jogo importado também, né? Com certeza, jogo que entra lá no BGG já automaticamente entra no aplicativo, certo? Eu tô enganado? Sim, é isso mesmo. Às vezes tem um delayzinho de um dia ou dois, então, mas é por aí. Então, acredito que tem jogo que... Então, acredito que tem jogo que tem lá no BGG, que tá no aplicativo de vocês, que ainda não tem no Brasil. Tem sim. Um dos aspectos que a gente tenta então fazer lançado no Brasil, a gente localiza até com os termos do manual brasileiro e tal, isso é uma preocupação nossa. Mas o que não está no Brasil, a gente tem uma versão brasileira que aí é traduzida livremente, aí, né, já que não tem uma tradução oficial. Então, às vezes esse contato com a editora é muito importante. Às vezes vocês talvez conseguiram com a Galápagos ou hoje as Mobi, né? Vocês vai lançar tal jogo, tá lá no BGG, e, cara, esse tipo de informação você compartilhar dentro do aplicativo, né? Às vezes a pessoa vai comprar o jogo, tudo, vai ler as regras, mas ele já sabe que tem uma informação importante dentro do aplicativo de vocês que vai compactuar com o lançamento que está chegando no Brasil. Cara, é uma possibilidade muito boa para vocês. Essa ideia é muito boa, cara. Sim, uma das maiores dificuldades da gente é quando o jogo é muito novo e a gente não jogou, não conhece ninguém que jogou, a comunidade ainda não jogou muito, então não tem informação sobre estratégia sobre aquele jogo, né? Então tem gente que pede lá, fala, cara, eu quero a solicitação do jogo que lançou na semana passada. O mais pedido atualmente se chama Sanctuary. É uma versão de colocação de tiles do Ark Nova. É o mais pedido. Que é um jogo super recente, lançou na gringa tem uns 10 meses, talvez 6 meses. Então... E às vezes não tem material pra gente trabalhar, né? Esse Sanctuary não foi lançado ainda no Brasil, acho que vai ser, né? Não, foi anunciado, mas não foi lançado oficialmente. É isso aí. Então, quer dizer, ainda tem isso, né? Tem jogo que a gente vai ter o primeiro evento, assim, porque o aplicativo foi lançado há quantos meses? 4 meses? 5 meses? Foi 3 meses no Brasil, 2 meses no Brasil e 1 mês aqui, internacional, né? 1 mês lá fora. Sim, já com centenas e centenas de usuários. A gente não teve ainda o nosso primeiro grande evento no Brasil, que vai ser o Diversão Offline, né? Então, provavelmente, estaremos lá e faremos esses contatos tete a tete, espalhando a palavra do Guru. Com as editoras também. Tem um grande evento antes do Diversão Offline que estaremos lá também, que é a CovilleCon. Posso falar da concorrência aqui, Tom? Podcast da concorrência. Não, a CovilleCon não é concorrência não, pô. Então, estaremos lá na CovilleCon para espalhar a palavra do Guru também, né? É isso aí, cara, legal. O Paulo é super gente boa, cara. O cara é 10. Bom, é isso. Algumas considerações. Também, ao vivo, né? Bom, algumas considerações. Bruno, Murilo, deixa seu merchan de vocês aí, site, rede social, onde o pessoal pode procurar vocês. Fiquem à vontade. Então, a gente está no Instagram como boardgameguru.br, o site é o boardgameguru.app e se procurar por Board Game Guru na App Store ou na Google Play Store também vai achar o aplicativo. Eu acho que a gente já falou muito sobre isso aí, né? Mas eu queria que o pessoal lembrasse aí do Guru quase como um antídoto contra esse impulso não saudável de comprar mais jogos, né? E para fazer a coleção das pessoas. Combate ao FOMO. Combate ao FOMO, combate ao culto do novo e combate a... Essa é brava também, eu lembrei depois de ter falado dessas expressões. É a prateleira da vergonha, não, estante da vergonha. Porra, para existir uma expressão dos jogos que a gente tem e nunca jogou. É muito louco isso, né?
Mas é isso, eu queria agradecer muito aí o espaço do Tom e do Prato Feito Podcast. Já estou acompanhando o trabalho de vocês para unir o povo da cultura geek, para a gente saber as nossas informações aí e agregar bastante a comunidade. Queria parabenizar o trabalho de vocês e agradecer o espaço. Obrigado pessoal. E é isso aí, galera. Não deixe de seguir o Prato Feito Podcast. Estamos no Instagram, TikTok. Esse vídeo vai para o YouTube, mas também para quem estiver nos transportes públicos aí, vai estar no Spotify. Tá? Segue a gente, segue a galerinha aí do Board Game Guru e estamos juntos. Valeu, galera. Abraço. Valeu, tchau. Tchau.